Mateus, capítulo de número 5, verso 21 a 26, dando continuidade à exposição do texto sagrado. Mateus 5, de 21 a 26. Vamos ficar em pé para a leitura alternada do texto. O texto diz assim: todos encontraram? Amém. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sendo vivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Oremos. Santo Deus, nos abençoa com o entendimento da sua palavra. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, falamos sobre como podemos cumprir os ensinos de Jesus. Em primeiro lugar, cumprindo a lei e os profetas, conforme o versículo 17. Em segundo lugar, vivendo uma vida santa e reta, versículo 19. A exposição de hoje terá o tema Não Matarás, onde responderemos à pergunta: qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Iniciamos a exposição de hoje voltando nossa atenção para o que aprendemos na última exposição. Em suma, Jesus veio cumprir a lei e os profetas, e nós devemos cumprir os seus mandamentos. No escopo deste ensino está o fato de que a justiça do crente deve exceder em muito ao dos escribas e fariseus, conforme o versículo 20. Para entender isso, precisamos lembrar que os fariseus e outros mestres da lei acrescentaram uma enorme quantidade de regulamentos extras e insignificantes, aos quais eles davam a mesma ou, em alguns casos, maior autoridade do que davam a própria lei. Os fariseus haviam acrescido muita coisa à lei, muita interpretação, uma
enormidade de regulamentos extras e insignificantes. Você fechar a boca, por favor. Os fariseus julgavam uma pessoa justa ou injusta na base da sua conformidade ou falta de conformidade com as leis de Moisés. Então, se uma pessoa cumpria de forma exterior as leis de Moisés, ela era justa. Se a pessoa não cumpria as leis de Moisés, era uma pessoa injusta. Era assim que eles viam. No entanto, eles acresciam inumeráveis regulamentos, eles adicionavam inumeráveis regulamentos à lei de Moisés, inviabilizando assim o cumprimento delas. Contudo, para Jesus, essa conformidade externa com a lei era insuficiente. Cumprir a lei de forma externa para os outros verem era insuficiente. Para ele, seus discípulos necessitavam de uma justiça interna que excedesse qualquer coisa acreditada ou praticada pelos juristas do judaísmo. Para Jesus, a lei deveria ser cumprida não de forma externa, exteriorizada para as pessoas verem, mas de forma interna. O que mais importava? Uma pergunta que parece retórica. O que mais importava? A letra fria da lei e suas interpretações, que tornava tudo mecânico, fazendo o cumpridor da lei justo diante dos seus próprios olhos e do povo, ou o espírito da lei que vivificava o crente, ou vivifica o crente, fazendo-o justo diante de Deus. O que mais importa? Cumprir a lei de forma exterior ou de forma interior? Cumprir a lei, a letra da lei fria. O texto diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. O que mais importa é não matar ou entender o que isso significa e colocar em prática. Paulo trabalha essa questão dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, conforme 2 Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Se a gente cumprir a lei pela lei, simplesmente observando a letra da lei, nós morreremos, porque ela não salva. Mas se nós cumprirmos o espírito da lei, no espírito, seremos vivificados e salvos. Por espírito da lei, entendemos o conteúdo em si da lei, o que a lei realmente quer dizer. Não a interpretação, mas o que ela realmente quer dizer. Aquilo que ela realmente espera que façamos. Tomemos como exemplo a questão do homicídio, que é a questão em tela. Enquanto os escribas e os fariseus não chegassem a assassinar literalmente uma pessoa, conforme julgavam, estariam observando a lei sem qualquer falha. Enquanto eu não mato alguém, eu estou bem com Deus. Eu sou justo. Eu não cometi nenhum pecado, nenhuma falha. No entanto, perdiam inteiramente de vista o espírito da lei, o qual não abrange meramente o assassinato literal, mas também que toda a nossa atitude para com o próximo deve ser de forma correta e amorosa.
E o Senhor Jesus vai tratar isso. E assim é com todo o restante do ensino apresentado pelo Senhor Jesus a partir de agora, a partir desta exposição, a partir deste primeiro ensino do Senhor Jesus respectivo ao homicídio. Ele vai tratar exatamente disso. Em 7 parágrafos, ou 7 perícopes, Jesus citou leis bem conhecidas dos judeus e extraiu delas implicações que, evidentemente, não foram aplicadas. O Senhor Jesus, a partir de agora, apresenta 7 leis, 7 parágrafos, 7 perícopes, apresentando 7 leis que, no contexto judaico, eles tratavam com interpretações, mas não aplicavam a lei conforme deveriam aplicar. Jesus vai tratar disso, portanto. Para cada uma destas 7 leis, Jesus deu a sua própria aplicação. Saiu do escopo dos fariseus, escribas, saduceus e tantos outros que interpretavam, dando a sua própria interpretação. Ele apresentava cada uma conforme escrita, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos. E na sequência aplicava dizendo: eu, porém, vos digo, conforme os versículos 22, 28, 32, 34, 39 e 49. Então ele apresenta a lei conforme estava escrita, a lei, mais a interpretação que era dada, e depois ele diz: eu, porém, vos digo, e explicava a lei. A pergunta a ser respondida hoje é: qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Em primeiro lugar, não demandar com ninguém. Em primeiro lugar, não demandar com ninguém. Conforme o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então as tônicas aqui são: estará sujeito ao julgamento, estará sujeito ao julgamento do tribunal e estará sujeito ao inferno de fogo. Pois bem, o espírito da lei aqui diz respeito, em primeiro lugar, a não demandar com ninguém. Em outras palavras, a não arrumar confusão com ninguém. A interpretação dada pelos fariseus era de que não se podia matar ninguém. E não matando ninguém estava tudo bem. Aí Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, não arrumem confusão. Esse é o espírito da lei. Não demandar com ninguém. Os fariseus e escribas sempre reduziram ou acrescentaram o sentido e os requisitos da lei. Nessa lei em particular houve um acréscimo. Originalmente este é o 6º mandamento, que diz: não matarás, conforme Êxodo capítulo 20, o verso 13, e também Deuteronômio capítulo 5, o verso 17. Porém, eles haviam acrescentado ao mandamento: quem matar estará sujeito a julgamento, conforme o versículo 21 e Números capítulo 35, verso 30 e 31. Os fariseus reduziram essas duas passagens, ou reuniram estas duas passagens, fazendo com que o sentido desse mandamento, não matarás, como se o mesmo envolvesse apenas um ato de assassinato concreto, dizendo: se você matar, vai ser julgado, porém se não matar, está tudo bem.
Outra coisa errada que os fariseus faziam era subordinar a lei divina a uma mera punição deixada a cargo de magistrados civis. Dr. Martin Lloyd Jones, falando sobre isso, diz que o ensino dos fariseus, em resumo, dizia: você não deve cometer homicídio, porque se o fizer, correrá o risco de ser castigado por um magistrado civil. Você não deve assassinar ninguém, porque se o fizer, correrá o risco de ser punido. E o espírito da lei não diz isso. É para não matar. Independente se é ou não é punido, é para não matar. E eles reduziam o mandamento a uma experiência humana. Então quer dizer que eu posso ter eu posso praticar um tipo de homicídio e não ser punido. Se for legítima defesa, por exemplo, então quer dizer que eu posso praticar um homicídio em legítima defesa, afinal de contas eu não serei punido. E a questão não é essa. A questão é: não matarás. Contudo, isso que o Dr. Martin Lloyd Jones diz, você não deve cometer homicídio, porque se o fizer, correrá o risco de ser castigado por um magistrado civil, não era o verdadeiro sentido do mandamento. O espírito da lei quanto a este mandamento diz respeito ao juízo divino. Quem assassina uma pessoa está invariavelmente cometendo um pecado, um crime contra Deus. Ele é o único que pode tirar a vida. Ele dá e atira quando Ele quer. Eu não posso fazê-lo. E se eu faço, eu estou cometendo um grave pecado diante do Senhor. E serei julgado pelo Senhor. O homicídio é a última fase de uma demanda com irmãos ou qualquer outra pessoa. Para que eu chegue ao ponto de assassinar uma pessoa, aconteceram outras coisas, demandas, confusões, crises de interesse, conflitos de interesses. As confusões que os homens arrumam são as causas efetivas dos homicídios, e elas também são punidas por Deus. Antes de ser punido devido ao assassinato, eu sou punido pelas confusões que arrumo. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Sendo assim, devemos ter cuidado com a falsa interpretação da lei. Muitos judeus não observaram a correta interpretação da Deus e cometeram pecados diante dele. Paulo foi um deles. O apóstolo Paulo foi um deles. Pois antes de ser convertido, pensava cumprir a lei fielmente. Romanos 7, 9. O jovem rico foi outro, que julgava que havia cumprido a lei. Porém Jesus lhe disse que não, pois faltava um mandamento, um mínimo mandamento: vender tudo e seguir a Jesus. Vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus. Mas ele não cumpria todos os mandamentos?
Mateus capítulo 9, verso 16 a 30. De modo que o espírito da lei quanto ao homicídio, em primeiro lugar, é não demandar com ninguém para não ser punido por Deus. Segundo, é buscar reconciliação. Versículo de número 23 e 24. Alguém leia, por favor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Qual o espírito da lei quanto ao homicídio? Em primeiro lugar, não demandar com ninguém. Em segundo lugar, buscar reconciliação. O Senhor Jesus diz: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Se porém houve algum tipo de demanda, que Jesus está ensinando a isso aqui, bom, é para não demandar com ninguém. Mas se porventura, se porém criou-se uma confusão, houve uma demanda entre os homens, eles devem buscar reconciliação. Esse é o segundo elemento do espírito da lei quanto ao homicídio. O homicídio é o resultado final da ira sem motivo, conforme descrito aqui pelo Senhor Jesus. Ele diz, versículo 23, você veio à igreja, vai apresentar a Deus um sacrifício, uma oferta, um culto. Você vai glorificar a Deus. Mas se você lembrar, veja o versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua ofensa. O que é que Jesus está dizendo? Busque reconciliação. Mas ele continua, entra em acordo sem demora. Mas olha o que é o versículo 22. O versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí no 22 ele diz assim, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha que interessante. O que foi ensinado pelos fariseus é que se matasse, estava sujeito ao julgamento. Aí Jesus diz, não, o espírito da lei não é esse, não é isso. O espírito da lei é que se você se irar, sem motivo, se irar contra um irmão sem motivo, você estará sujeito ao julgamento. Então o homicídio é o resultado final da ira sem motivo. Por que é que eu assassino uma pessoa? É porque eu estou irado com ela. Ou não é assim? É ira sem motivo guardada no coração contra algum irmão ou pessoa. Quem se ira contra outrem sem motivo é passível da mesma punição determinada no mandamento: não matarás. Sobre isso, Lloyd Jones diz: a ira guardada no coração contra qualquer ser humano, mas especialmente contra aqueles que são os domésticos da fé,
de conformidade com nosso Senhor é algo extremamente reprovável aos olhos de Deus, é homicídio. Se irá contra um irmão, se irá, mais especialmente contra os da fé, contra o irmão, mas se irá contra uma pessoa, também é reprovável diante de Deus, é comparado pelo Senhor Jesus como o homicídio. É passivo da mesma punição. Mas você pensa que só tem isso? No decurso do texto, ele fala em outras duas questões. O Senhor Jesus apresenta duas outras questões como sendo maiores que o homicídio em si, ou coisas que levam ao homicídio. E é preciso primeiro tratar essas coisas para não chegar ao homicídio de fato. A primeira coisa é um insulto proferido contra um irmão. Um insulto proferido contra um irmão. O termo usado para insulto no original é raka, que significa sujeito indigno. É quando desprezamos alguém por considerá-lo indigno. Ah, é um irmãozinho, é uma pessoinha. E a gente não... Se fosse fulano, eu tratava de um determinado jeito. Mas é um irmãozinho, fulano de tal. Insulto. É desprezá-lo. Talvez poderíamos até aqui falar mal dele. Ou dela, né? Insulto. Isso também é agressivo ou é gravíssimo diante de Deus. Quem insulta o irmão está sujeito ao tribunal do Sinédrio. No contexto aqui, o tribunal do Sinédrio, conforme as palavras do Senhor Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente tem muito crente agindo como se fosse fariseu. Agindo igual aos fariseus. Agindo como eles agiam, sem levar em conta que o desprezo ao próximo é que acaba levando alguém a matar outra pessoa, a praticar homicídio. Muitas vezes acabamos assassinando uns aos outros em nossos corações, em nossas mentes, pelo simples fato de desprezarmos uns aos outros. Para os fariseus era o assassinato literal, tirar a vida de alguém. Aí Jesus disse: espera aí, quando você insulta, quando você mata uma pessoa na mente, no coração, quando você diz assim, não quero papo com fulano, que ele morra, que ele exploda, você matou a pessoa. Você não matou efetivamente, claro, entende? Mas aqui dentro, você matou a pessoa. Aí Jesus diz: alguém assassina uma pessoa literalmente. A terceira coisa que Jesus apresenta aqui é chamar o irmão de tolo. É um tolo. Essa atitude demonstra amargura e rancor no coração em relação àquele irmão ou irmã. Isso também é gravíssimo, pois quem age assim está sujeito ao fogo do inferno. Alguém poderia dizer: mas isso não acontece comigo, pastor. Eu estou isento disso. Afinal de contas, eu sou um crente. Não esqueça que Jesus estava falando para pessoas iguais a você. Pessoas que acreditavam ser justas por cumprirem a lei. Pessoas que iam ao templo.
Estudamos aqui na semana passada e essa no culto de oração e doutrina sobre a oração que devemos e a que não devemos fazer. A oração do fariseu. Lembra lá a oração do fariseu? Como é que o fariseu se coloca? Eu sou justo. Eu sou bom. Em outras palavras. Aí Jesus diz, a oração, em outras palavras, a oração não sobe, a oração não chegou a Deus, porque ele orou dele para ele mesmo, de si para si mesmo. Ah, pastor, eu sou bom, essas coisas que o senhor está dizendo eu não faço. Olha, eu não assassino ninguém no coração, eu não chamo ninguém de tolo, eu não insulto ninguém, eu não me iro com ninguém. Será? O certo é que Deus deixou o ponto de escape de todas as punições relativas a estas três coisas mais graves que é o homicídio em si. Me refiro à reconciliação com os irmãos e com quem quer que seja. Antes de praticarmos o homicídio, o Senhor Jesus diz, vai e busca a reconciliação. Resolve o problema. Não vai ser preciso chegar às vias de fato. Não será julgado por Deus pelo assassinato. Por quê? Porque já resolveu as demandas. Buscou a reconciliação. O espírito da lei quanto ao homicídio nos dá conta de que antes de praticarmos o homicídio, devemos procurar o irmão e resolver a questão de forma amigável. E aí a gente tem que trazer tudo aquilo que aprendemos nas bem-aventuranças. Humildade, mansidão, domínio próprio. Se tiver de perder alguma coisa, sair, sofra um dano, mas resolva. Busque reconciliação. Antes de praticar qualquer ação cultica, devemos nos consertar com nossos irmãos. Não é isso que ele diz? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, antes de praticarmos qualquer ação cultica, antes de virmos à igreja cultuar a Deus, devemos nos mobilizarmos para a reconciliação com quem demandamos, com quem arrumamos confusão. Ah, pastor, mas pera lá, eu não arrumei confusão nenhuma, foi ele que arrumou comigo. Jesus também ensina sobre isso, né? Vai e resolve. Vai e resolve. Todavia, essa busca por reconciliação é extremamente urgente. Veja se não é. Versículo 25. Entra em acordo sem demora. É urgente. É para hoje. Um bom relacionamento com Deus depende disso. Por que que é urgente? Porque eu preciso voltar a ter um bom relacionamento com Deus. Lembra que estudamos na escola bíblica dominical o relacionamento com Deus, o relacionamento do homem com Deus foi rompido. Não existe relacionamento do homem com Deus. O homem é inimigo de Deus. Lembra disso aí? Pois bem, nós, crentes, precisamos viver na contramão disso. E para termos um bom relacionamento com Deus,
precisamos buscar a reconciliação com os nossos irmãos. Hoje, agora, pois é urgente. Vivemos nossas vidas diante dele e, portanto, devemos entrar em acordo com ele o quanto antes, e nós só podemos entrar em acordo com Deus se primeiro entrarmos em acordo com o nosso irmão, porque senão vai acontecer o que está aí nos versículos 25 e 26. Versículo 25: entra em acordo sem demora com teu irmão, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão, antes que o meu inimigo, ou aquela pessoa com quem eu tenho uma demanda, abra um processo contra mim, eu devo resolver o problema, porque senão eu serei jogado na prisão. E o versículo 26 é contundente quando o Senhor Jesus diz: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Agora veja, do ponto de vista espiritual, se eu chego diante de Deus com uma demanda com um irmão e sou colocado num lugar desfavorável, como é que eu vou sair dali? Se eu não tenho mais o meu irmão para me resolver com ele, espiritualmente falando. Se eu não resolvo com alguém, espero que vocês estejam me entendendo, eu morro, não resolvi o problema, chego diante de Deus, Deus diz: olha, tem esse problema que vai resolver. Como é que vai resolver? Eu não tenho mais um irmão para resolver. Percebe a gravidade disso? Enquanto não há um processo legal imposto pela lei, eu preciso resolver a questão. Se quisermos escapar da punição divina, precisamos resolver as demandas. Meus irmãos, o sexto mandamento mostra-nos que ele atinge os sentimentos de ódio internos que dão a origem ao ato de homicídio. O sexto mandamento atinge a cada um de forma interna, aos sentimentos que nós carregamos. É preciso dominar os sentimentos. É preciso dominar a ira, a raiva, a animosidade. Jesus, temos o dever de buscar reconciliação, até mesmo antes de observar obrigações religiosas. E antes que o assunto pare diante de um juiz. E o juiz aqui é Deus. É o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir os mandamentos do Senhor Jesus. Nos ajude a cumprirmos o mandamento não matarás de forma correta. Não somente nos ajudando a não cometer o homicídio, mas a não chegarmos aqui, que Ele nos ajude a antes resolvermos as nossas demandas. Para isso, eu convido os irmãos a orarmos ao Senhor, buscando dele graça, sabedoria, entendimento para resolvermos as nossas demandas enquanto há tempo. Eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei, eu não faço a menor ideia, mas você sabe. Peça em oração ao Senhor nesse momento discernimento para ir além da letra fria da lei, a ir de fato ao âmago da lei e de fato ao espírito da lei, isto é, procurar aqueles a quem você tem algum tipo de demanda.
Senhor Deus, o teu povo está orando neste momento. Ajuda-os, capacita-os, encoraja-os, ó Deus, para que possam desenvolver este espírito da lei em sua vida, para que antes de que efetivamente cometam o assassinato, resolvam as suas demandas, não se irem sem motivo, não insultem o próximo, não chamem os seus irmãos de tolos, mas ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes cumprindo a Tua palavra, os Teus mandamentos, agindo conforme o Senhor nos ensina. E assim, ó Deus, cada dia mais seremos revestidos de santidade. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, de bênçãos, uma semana de realizações, quer sejam elas de qual monta seja, de qual área seja, talvez financeira, de saúde, de relacionamentos, de trabalho, não importa, ó Deus, nos abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, os nossos vizinhos. Dá-nos da Tua graça, ó Deus, para que possamos dar bom testemunho de Cristo Jesus onde quer que estejamos, e assim fazermos a diferença. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos enfermos, aqueles que necessitam de uma cura física, sobretudo a cura espiritual, pois é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.